Mas às vezes, assim, você falando de quebrar, assim, não conheço essa parte da sua vida, assim, mas às vezes o quebrar é bom para a pessoa, se ela tiver garra para continuar, e às vezes é bom para os filhos ver a quebra. Esses dias eu me surpreendi, assim, há uns meses atrás, um grande amigo de infância, tal, da região ali, que eu também sou de Campinas. Outra. E o cara muito bem de vida, família rica, tal. Aí esses meses atrás, o cara nunca quis estudar, família rica. Rica, assim, classe alta, assim, mas hoje a gente vê, assim, na minha época eu achava que eles eram muito ricos, mas viviam bem. O pai quebrou, a família quebrou, hoje o menino virou funcionário de uma loja. E eu fiquei muito tempo pensando assim, gente, o pai bem-sucedido não é esperança pro filho. Assim, às vezes a criança fala assim, eu preciso trabalhar, eu tenho tudo. Eu não preciso estudar. Certeza, né? Não, porque pode ser uma esperança. Hoje não, mesmo, às vezes é pior. Hoje mesmo eu tava com meu amigo, vou trazer ele aqui, o Douglas Branquinho, lá da Record, falando sobre isso. Abraço pra Record. Nós estamos falando aqui da Globo, né, gente? Abraço pra Globo, abraço Record, Bandeirantes, SBT, Viva Maui, abraço pra todo mundo. E ele conversando com ele assim, a gente contando as histórias, ele vai vir aqui, mas ele não pode contar as histórias de infância, ainda não. Mas as histórias, e eu falando pra ele, cara, a gente era assim, família pobre da escola, assim, escola particular, mas eram os mais perrapados da sala de aula em relação à estrutura financeira. E eu falando pra ele, aí eu falando sobre isso, cara, se a gente for ver muita gente que estudava com a gente, que tinha uma vida ganha, confortável, tá pior do que a gente hoje. Conheço muito. E eu falei assim, cara, aí eu falando sobre ele, eu acho que foi não ter estrutura nenhuma que alavancou, porque eu sempre parava assim, eu perdi o pai com 7 anos, eu olhava pros meus amigos, nunca tive a estrutura de pensar assim, eu tenho alguém que me banque se eu quebrar. Eu ficava pensando assim, gente, se chegar um mês eu não tiver dinheiro pra pagar a conta, quem que vai pagar? Não tem ninguém. Sem plano B. Eu queria ser assim também. Mas eu acho que o plano B estraga as pessoas. Então, às vezes, essa quebrada sua foi o incentivo dos seus filhos crescerem. Porque às vezes eu olhava assim, não, meu pai, o Rio tá muito bem de vida. Pra que eu preciso lutar? Brilhante observação. E outra coisa também, o Rufino diz que a gente nunca pode falir, mas quebrar faz parte. Então eu quebrei, mas nunca fui falido. Porque na hora das dificuldades eu descobri a esposa que eu tenho, o lar que me sustentou. E acima de tudo, eu posso definir se isso ia me alavancar ou se eu iria afundar em um poço. Aí entra fé, aí entra amigos, entra irmãos. Então, o que você falou faz total sentido, porque o que nós somos, o que somos em função do que nós passamos, né? Isso nos faz crescer sem Jacinto. E você falando aí de mentoria, né, de acompanhamento, e falando do que o Fábio acabou de falar, eu acho que a questão da gente deixar um legado de exemplo, de pai, de filho, de N coisas, ela é muito mais valiosa do que você deixar uma herança. Porque você deixar uma herança financeira, né? Tô falando, uma herança financeira para um filho, né? E ele não souber o que fazer, cara, aí entra a parte que eu tenho falado muito nas minhas consultorias. Falta objetivo para as pessoas hoje. E quando você não tem objetivo, qualquer dinheiro que vem, você gasta com aquilo que tá na sua mente. E aí o que tá na sua mente ninguém sabe, porque passa tudo, né? Então às vezes o cara tem, eu tenho um sonho de comprar um carro tal, eu tenho vontade de fazer isso e tal, e o cara, pai empreendendo com a noção de futuro, deixa uma herança para ele achando que ele vai seguir na mesma noção, mas o pai não passou. Não passou esse conhecimento. Aí você vê não assim, passou a disciplina, o legado. Aí o menino recebe o dinheiro, ou a menina, a herança, e aí alguns já é tão nítido que ele não tem expectativa nenhuma que ele diz assim, olha, eu não quero nem assumir, vamos vender. A maioria. Esse aqui é consultor, a maioria chega nessa conclusão. Mas às vezes aí há um alto nível de inteligência da pessoa, porque às vezes ela quer tocar e quebra em pouco tempo, porque o cara morreu, quando morre um grande empresário, já tem um punhado de urubu de concorrente em cima da empresa, querendo fatiar, querendo destruir, querendo acoplar. Tem um case aqui em Goiânia,
que até eu participei porque meu primo era casado com a herdeira, com uma das herdeiras. A Rei Drogas. A Rei Drogas, ela foi a maior do Brasil. Era uma das maiores drogarias do Brasil, era uma das maiores distribuidoras de remedicamento do Brasil. Isso é verdade. Era Rei Drogas, que tinha Santa Marta, Santa Mônica, Drogaria Goiás e Drogaria... Era a maior rede do estado. Eram 4. Aí separou da Santa Marta e ficou Drogaria Goiás e Santa Mônica, e meu primo era casado com a filha do dono. O dono lutou, cresceu, bombou. Quando ele morreu, as mulheres que eu acho que nunca tinham empreendido, eu acredito que nunca tinha empreendido, foi tocar. O diretor da Rei Drogas virou dono depois de 4, 5 anos, não sei como. Perderam a Rei Drogas. Sobrou as drogarias. Aí um cara gênio da Santa Marta, eu acho que não cabe na minha cabeça isso, comprou todas as drogarias Santa Mônica. Hoje eles estão todo mundo quebrado. A maior drogaria do Brasil, assim, Drogazil, tal, não chegava perto na época. A Santa Marta comprou as drogarias, só que aí ela viu, opa, toda drogaria Santa Mônica tá do lado de uma Santa Marta. Por que eles compraram? Era só deixar quebrar, terminar de quebrar. E a Santa Marta quebrou junto. Mas a história, assim, por exemplo, foi a esposa e mais, acho que 2 ou 3 filhas, em 5, 6 anos, quebrou a maior drogaria do Brasil. Eu tive um chefe, Fábio, ele é dono de uma concessionária grande aqui de Goiânia, filho, né, do dono, e um dia ele chegou, cara, naquelas reuniões de fim de ano, que você reúne todo mundo, ele falou assim, olha, eu sou o playboy, eu sou o filho de papai, sabe o que é isso? Ganhei de mão beijada essa concessionária, eu não fiz nada, quem criou foi meu pai, né, os meus tios, mas eu não sou bobo, eu sou um playboy que ganhou de mão beijada, que muitos me chamam assim, ele falando, só que é o seguinte, ele estudou em Harvard, cara, tinha uma consciência, uma mente brilhante. Conhecimento. Ele sabia o markup, rapaz, ele sabia o markup dos 21 vendedores. Quem tinha vendido, qual percentual de retorno para a concessionária. Então, assim, ele falou assim, eu não vou deixar quebrar isso daqui. Eu tenho a mínima responsabilidade de manter o que meu pai me deu. Mas eu não vou manter só, eu vou crescer isso daqui. Aí ele falou assim, quem quer ficar aqui comigo nessa missão, né? Aí, obviamente, todo mundo levantou a mão. Você vai falar pro seu chefe que você não quer. Mas calma. Tinha um senhorzinho lá, cara, ele não levantou. E aí esse meu chefe, cara, muito sábio, assim, falou assim, por que você não levantou? Você trabalha aqui há mais tempo que eu tenho de idade, cara. Você trabalha na empresa do meu pai há mais tempo do que eu tenho de idade. Não, porque acho que as metas estão muito agressivas, estão muito... Ele falou no meio de todo caso, umas 500 pessoas. Ele falou assim, eu acho que as metas estão muito, muito agressivas, eu não estou dando conta mais. Ele falou assim, então você não serve mais para esse time. Na frente de umas 500 pessoas, olha, me desculpe, eu sei que meu pai te contratou há muitos anos atrás, mas eu vou ficar aqui só com quem quer crescer esse negócio. Só com quem tem essa visão de ir além. E eu lembrei essa semana também de um cara grande, igual o Flávio Augusto, esses bilionários brasileiros, né? Ele falou, ele conta na história que vem muita gente nele para ele ser investidor, né? De startups, projetos. Aí chegou um cara nele e falou assim, eu vim com esse projeto aqui, mas é o seguinte, olha, eu tô quebrado, cara, não tem mais nada. Tudo que eu tinha, eu pus aqui nessa empresa. Eu tô com um cheque especial, nome será, tudo que você pensar, tô devendo, tô sem carro. E ao mesmo tempo tinha acabado de chegar um outro empreendedorzão, né, cara? Rolex, pega a chave do carro importado, põe o Hildo não fez isso aqui pra não humilhar, mas põe na mesa, né, pra saber que carro cara, põe ali o carro em alemão em cima, aquele negócio, aquela alegria. E ele pensou, em qual dos dois eu vou investir? Obviamente eu vou investir no que tá quebrado, que é o skin in the game. É uma expressão que todo mundo tem que lembrar dela, porque no mundo corporativo o skin the game, o cara deu tudo que ele tinha, porque ele acreditou no propósito do sonho, ele acreditou naquele negócio. Aí o cara lá falou assim, e aí você, bonitão? Não, eu não pus nada, eu só tenho essa ideia. Então, tchau, nem você acredita no seu negócio.